Salve UI Designers e UX Designers, como é que vocês estão? Tudo certo? Douglas aqui, e se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você já viu os 2 ou 3 vídeos que eu postei aqui anteriormente no canal. Se você não viu, eu aconselho que você volte lá e assista eles antes de assistir esse. E se você está perdido, nós estamos no meio de uma jornada de aprendizado de Material Design, que é o Design System do Google. Então a gente já falou de customização. O primeiro vídeo, na verdade, foi uma introdução. Depois a gente falou sobre acessibilidade. Depois a gente falou sobre customização do Material Design. E hoje a gente vai falar sobre Design Token. Então, esse é o terceiro vídeo, ou o quarto vídeo, na verdade, né? Sendo que o primeiro foi uma introdução. Mas esse vai ser o terceiro vídeo da parte de Foundations. Lembrando que essa jornada ela vai ser constituída de 3 partes. Então a parte de Foundations, onde a gente vai ver o overview de tudo, né? Depois a gente vai ver Styles e depois a gente vai ver componentes para finalizar. Então já vai se ligando aí. Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá para você não ficar muito perdido aqui nessa parte. A maioria dos vídeos está sendo um pouco denso, está ficando com mais de 40 minutos, às vezes com 1 hora. Infelizmente não dá para me furtar disso, se o meu objetivo aqui é expor o máximo de conteúdo possível sobre os temas, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência aí comigo, use a velocidade 2 vezes lá no YouTube, aqui no YouTube, que vai dar tudo certo, beleza? Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre Design Tokens. É uma parte super importante, não só para o Material Design, mas é importante que você saiba sobre tokens se você vai trabalhar em algum momento se você pretende trabalhar com Design System, independente de ser o Material Design ou não, tá? Qualquer Design System, ele vai ser melhor, ele vai ficar mais robusto se você fizer a utilização de Design Tokens. Então vamos lá? Vamos abrir aqui o nossa central nossa documentação do Material Design. E então a gente já viu a parte de Foundations, né? O overview, onde eu disse qual que é o meu objetivo aqui, que é lá no vídeo de introdução. A gente já falou sobre acessibilidade, foi no segundo vídeo. A gente falou sobre customização do material, que foi o vídeo anterior. E hoje a gente vai falar sobre Design Tokens. O que são Design Tokens, afinal de contas? Imagina o seguinte, é necessário criar uma interface entre o time de design, quem faz os protótipos, né? E quem desenha os protótipos, quem faz o layout das telas, quem desenha realmente as interfaces e as experiências e também a experiência do usuário. Então estou falando aqui de UI e de UX, isso serve para os dois. É necessário a gente criar uma interface entre o time que está desenvolvendo, que está desenhando esse sistema, e o time que vai desenvolver, que é o time de engenharia, né? E os Design Tokens, eles servem justamente para isso. Essa é a função principal. Então, imagine um token como uma ficha onde você vai armazenar um valor. Então, em linhas gerais, basicamente é isso. E para que ele serve? Ele serve para você ganhar, primeiro, agilidade no desenvolvimento. Ele serve para você ser mais eficiente na manutenção de um sistema que eventualmente fique grande, tá? Então, assim, ele facilita quando você precisa fazer alguma atualização. Por exemplo, você vai atualizar a cor de um botão, e essa cor, ela é uma cor primária que está percorrendo todo o seu design, todo o seu projeto. Ao invés de você ir lá no Figma e alterar cada elemento que possui essa cor, você altera apenas o token, e isso atualiza em todo o sistema, em todo o seu sistema, em todas as suas telas que você desenhou, e eventualmente vai atualizar também quando o time de desenvolvimento receber, né, essa atualização, comunicar dessa atualização. Ele vai também ter muita facilidade para alterar isso no código, porque ele vai precisar eventualmente alterar apenas uma linha de código, ao invés de percorrer e procurar em todo o código por trechos onde aquela cor daquele botão, por exemplo, foi aplicada, e alterar
linha por linha. Então ele altera apenas uma linha de código, apenas a linha que referencia lá o token, e todo o projeto vai ser atualizado integralmente. Então vamos percorrer aqui para você acessar a parte de Foundations em Design Token. Você vem em Foundations, Design Token, e vamos aqui para Overview. Então você vai ver que o token do Material Design ele é constituído de um código, tá? Esse código, cada parte dele representa alguma informação, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas basicamente entenda o seguinte, que essa parte aqui da esquerda, imagina que isso aqui é um elemento lá no seu Figma, tá, designer? Você desenhou um Float Action Button, que é esse conhecido como FAB, né? Float Action Button, que é esse botãozinho aqui no Material Design, e você definiu, aplicou uma cor ali para o fundo no container, tá? Ao invés de você usar uma cor dura, né, o que o Material Design chama de hard-coded, ao invés de atribuir o código da cor aqui, aquele hex, você vai atribuir um token, um código, e esse código ele vai receber essa hex, essa cor, certo? Então, a partir de agora, a sua cor ela sempre vai ser referenciada dessa forma. Então, essa aqui é a parte. Imagina que essa aqui é um artboard aí no seu Figma, você criou, desenhou o botão, e aqui seria a interface entre você, designer, e o desenvolvedor. Então essa é a parte do desenvolvedor. Aqui no CSS ele atribui a cor do background como um token e não mais como a cor dura, né? O código duro, vamos dizer assim, o hex, o código da cor. Então ele atribui o token ao invés de atribuir a cor diretamente. E ele vai ter lá no arquivo do tema, ele vai ter um arquivo lá com todos os tokens do sistema e a atribuição de valor para cada um desses tokens. Então, como aqui no código ele definiu que a cor do background do botão é esse token, ao invés dele vir aqui no código e alterar a cor, caso isso seja necessário, ele vai lá no arquivo do tema e altera a cor apenas no token, né, onde está referenciado, e automaticamente todo o projeto vai ser atualizado. Então, basicamente, é para ganhar escala mesmo, para ganhar agilidade. Então, o designer desenhou o botão, criou o token, atribuiu a cor ao token, e o desenvolvedor vai utilizar esse mesmo token. Isso vai garantir que, no final das contas, o projeto final ele realmente tenha consistência e tenha a cor que o designer atribuiu, tá? Estou falando de cor porque esse exemplo aqui está falando de cor. Mas pode ser fonte, pode ser aqui no Material Design, pode ser para tipografia, cor, elevação e motion. O Material Design ainda está desenvolvendo os tokens para tamanho e os tokens para componentes. Isso ainda não está pronto, mas a gente vai ver isso mais para frente. Para você brincar e aprofundar seus estudos, você vai precisar do Design Kit do Material 3 lá no Figma. No vídeo anterior eu mostrei como vocês fazem para baixar, e vocês vão precisar do plugin Material Theme Builder para o Figma também, e no vídeo anterior eu também mostrei como utilizar ele, tá bom? Tem basicamente 3 tipos de token no Material Design, né, especificamente. Tem o token de referência, tem o token de sistema e tem o token de componente. Como eu falei, a parte de componente ainda está em desenvolvimento, então não está pronto aqui no Material 3, tá bom? E para que o token serve? Ele serve para manter um alinhamento e a consistência dentro de um design system. O token, o Material Design Token, ele é constituído de 2 partes. Ele vai ter o token especificamente e o valor que é atribuído a esse token. Então, leia da direita para a esquerda. Você tem uma cor, o valor de uma cor, e você atribui essa cor a um token que vai ter um nome próprio, vamos dizer assim. Esse nome ele tem que ser autoexplicativo, tá? Então, nesse token aqui desse exemplo, é um token de referência.
E é um token que está relacionado a uma paleta de cor. E esse aqui é o nome da cor especificamente. Já já eu ensino a anatomia desse token aqui para vocês entenderem. Então, no exemplo do Fab Button aqui, do Float Action Button, aqui a gente tem um diagrama de associação de token. Então, o container, que é a parte aqui do background desse elemento, desse componente, que é um botão, ele tem uma cor atribuída, que a gente deu o nome aqui de secondary. Então, para o container, a cor atribuída é a cor secondary, certo? Para o ícone, ele está dentro de um contexto aqui. O ícone ele não está solto, ele está sobre, olha só, ele está sobre um container. Então, quando a gente atribui o nome lá no token, a gente tem que levar isso em consideração. Certo? Então, a cor do ícone, quando ele está sobre um container, vai ser esse tom de preto aqui, esse tom de cinza, tá bom? E a cor do container vai ser esse rosinha aqui, esse lilás. Agora sim, por que tokens são importantes em um design system? Imagina o seguinte: você é designer de interface, designer de experiência, desenvolver um design system para um projeto, tá? E imagina que esse projeto ele começou a ficar grande. Então, originalmente vocês criaram um projeto A e desenvolveram o design system para ele, certo? Mas imagina que a startup lá que vocês trabalham ou o cliente que você atende começou a crescer e o produto A ele continuou em produção, mas apareceu uma oportunidade de negócio para desenvolver um produto B. Tá? Mas aí vocês, enquanto um time de design e desenvolvimento, vocês decidiram que vocês aplicariam o mesmo design system para os dois produtos. Tá? Então ficou determinado que esse design system é ele que vai guiar todas as decisões de design. Todas as nossas decisões de design vão ser atribuídas a esse design system, e esse design system ele vai ser atribuído em todos os projetos que a gente desenvolver. Então, nesse exemplo, nós temos dois produtos principais, e abaixo do produto A surgiu duas derivações do produto A. O produto A1, o produto A2, e aqui no produto B derivou-se mais um produto que é o B1. Lá no Design System, a gente definiu que a cor secundária ela vai ser essa cor, E8, DF, F8. Esse é o hex da nossa cor secundária, a gente estabeleceu isso. Douglas, o que é a cor secundária? Calma que vai dar certo. Não tenha pressa. Quando a gente começar a falar sobre cor, vocês vão ver que todas as cores dentro do Material Design, ela representa uma função, ela tem um papel dentro do sistema. Então, por enquanto, saber só isso já basta. Então, a gente definiu que a cor secundária, ela vai ser essa em todos os nossos produtos, em toda a nossa suíte de aplicativos, vamos chamar assim. Beleza. Aí imagina que um belo dia a gente descobre que essa cor ela está prejudicando a usabilidade de pessoas com daltonismo. A gente descobriu isso depois que todos esses sistemas aqui, esses aplicativos estavam prontos, tá? E agora a gente descobriu que vai ter que trocar essa cor. Imagina se a gente tem que trocar nos arquivos de design de todos os produtos, elemento por elemento que utiliza essa cor. Ia ser um pandemônio. Imagina para o desenvolvedor do software, também para o engenheiro de software, fazer o mesmo movimento no código. Seria um segundo pandemônio, pior do que o primeiro. Então, como nós fomos espertos e nós desenvolvemos um design system e nós tokenizamos essa cor, nós guardamos elas dentro de um token, a única coisa que a gente precisa fazer é alterar o valor desse token, que automaticamente todos os elementos dentro do nosso projeto de design vão ser atualizados, e quando o desenvolvedor for receber essa atualização e aplicar, ele vai fazer o mesmo movimento. Ele vai alterar uma linha de código e todas as cores, em todos os lugares no código, em todos os trechos do código onde essa cor aparecer, vão se atualizar como mágica. Essa é a magia do token. Por isso eles são tão importantes. Tokens in Material Design.
aqui nesse diagrama você vai entender bem a função de um token. Aqui, o Design Tool, imagina que essa aqui seja parte do Figma. E o Design Token, ele é uma ponte entre as decisões de design que a gente teve e a aplicação disso dentro de sistemas. Então, lá na nossa ferramenta, lá no nosso Figma, a gente estabeleceu lá os nossos tokens, e esse Design Token, ele vai comunicar com todas as com todo o código, vamos dizer assim, dentro das plataformas. Então, na plataforma do Android, na plataforma web, no Flutter e no iOS. Tá? Então, nós tivemos as nossas decisões de design lá atrás, nós atribuímos um token para os valores, e esse token ele vai ser distribuído em multiplataformas. Tá? Aqui na documentação eles dizem alguns cenários onde o Design Token vai ser eficiente para você e onde também não vai ser. Então, por exemplo, se você tem um produto e você planeja atualizar esse produto ou desenvolver um novo produto, Design Tokens é para você. Se você tem um Design System e ele é aplicado em mais de um produto ou mais de uma plataforma, então, por exemplo, você tem um aplicativo que ele roda tanto em Android quanto em iOS, né? Ou você tem uma aplicação que ela funciona tanto em mobile, enquanto aplicativo, quanto na web também, quanto no navegador. Então, se você tem um produto com essas características, você pode fazer uso do token em seu Design System. Se você quiser, outra condição, se você quiser manter e atualizar os estilos do seu projeto no futuro, com facilidade, Design Tokens também serve para isso, pelo o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, né? E se você quiser extrair o máximo do Material Design, incluindo funcionalidades como Dynamic Colors. Eu falei sobre Dynamic Colors no vídeo anterior. Então, se você não viu, dá um pulo lá. E os tokens, eles podem ser menos úteis, né? Se você já tem um aplicativo desenvolvido que utiliza o hard-coded que eu falei, né? Atribui o valor da cor diretamente no código, e você não vai atualizar ele nos próximos 1 ou 2 anos, tá bom? Então, nesse cenário, Design Token pode ser menos útil, porque aí exigiria que você refatorasse todo o sistema, né? Então, isso ficaria caro. Ou se o seu produto não tem um Design System, tá bom? Vamos aqui para outra parte da documentação, como ler os tokens. Isso aqui é digamos que seja um tutorial de como que você vai entender a parte de tokenização aqui dentro da documentação do Material Design, tá? Então, existem dentro de cada uma dessas partes aqui as tabelas com as atribuições dos tokens. Qual que é o papel do elemento, né? Qual que é o token, qual que é o token de referência e qual que é o valor que esse token está recebendo, tá bom? Então, essa aqui é uma tabela para a parte de styles. Então, esse vídeo aqui, eu gostaria que ele fosse um pouco mais mão na massa, mas aí eu percebi que, obviamente, a gente está em Foundations, então é bom que vocês tenham pelo menos esse fundamento aqui do que são tokens e como que a gente vai trabalhar com eles ao redor no decorrer desse projeto, tá bom? Então, não vai ser tão mão na massa como eu gostaria, mas quando a gente partir para styles e a gente começar a realmente trabalhar com Figma, a gente for para componente, vai ser o mesmo caso. Aí a gente vai colocar mais a mão na massa e aí a gente vai ver como utilizar isso aqui na prática. Então, por enquanto, é importante que vocês entendam o fundamento e saibam do que a gente está falando. Aqui em Token Tables, a gente vai entender como funcionam as tabelas para a parte de styles, que é isso que eu estou falando. A gente vai entender como funciona as tabelas e os diagramas para a parte de componentes. Então, lá em componentes, a gente tem, além das tabelas, a gente também tem os componentes, o diagrama, né? E
como que a gente faz para utilizar essas tabelas? Então, já vamos aqui para cima. Lá em Style, toda vez que a gente desenvolve um elemento, desenha um elemento, a gente tem que atribuir aqui em Material Design um papel para ele. Então, se a gente... Vamos abrir o Figma para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós estamos aqui na página aqui onde existem os styles, onde a gente cria os styles, no arquivo do Material 3 Design Kit, tá? Vocês conseguem baixar lá pela própria documentação. Esse aqui é o estilo da fonte que a gente definiu para ser utilizado em displays. Então, onde que esse display é utilizado? Por exemplo, você tem um banner no website, um banner principal, e existe uma linha de texto lá que funciona como um título principal, lá onde você vai colocar a proposta de valor do seu produto, etc. Então, essa fonte, esse estilo de fonte, ele vai ser utilizado em um momento onde você quer destacar uma informação. Então, vai ser o texto com maior tamanho, com maior relevância, com maior peso dentro do seu projeto, certo? Então, a função desse display, aí a gente volta lá para a parte do role, que é o papel. O papel desse display é justamente dar ênfase para alguma informação, certo? A gente vai criar tokens para receber o valor dessa fonte. Então, o valor padrão para fonte que vai ser utilizada no display é Roboto. A gente vai utilizar a família Roboto e o tamanho dela, o peso dela vai ser regular, tá? Então, o token de sistema, ele vai ser esse, md.sys.typescale.displayLarge, que é o nome que a gente está atribuindo, ponto fonte, certo? Qual que vai ser o tamanho dela? 64. A altura, né? Qual que vai ser o tamanho? 57. Qual que vai ser o espaçamento? 0. Qual que vai ser o peso? A fonte, geralmente, ela tem um peso determinado em um numeral, né? Então, o peso da fonte Roboto regular é 400. E aí a gente vai dar o peso o regular, que é basicamente a atribuição para 400. Aí existe até uma tabelinha, você consegue ver isso no Google, o que 400 representa, se ela é regular, se ela é bold, se ela é medium, se ela é black, enfim. Para cada uma dessas tem um numeral que vai ser referência. Então, o token de referência ele vai ser regular e o token de sistema vai ser esse. Então, a gente sempre vai definir um token de sistema, e aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre token de sistema e token de referência, tá? Mas, basicamente, o que você precisa entender é o que cada coluna dessa tabela ela representa, para que você possa conseguir entender as informações aqui dentro da documentação, certo? O mesmo vale para a tabela de componentes. Só que em componentes, além da tabela, que vai ter o estado do elemento, ou seja, vai ter um número aqui. Cada um desses aqui é um estado. Esse aqui, o estado 1, é o estado enabled. O estado 2 é o estado hovered. O estado 3 é o estado focused. E o estado 4 é o estado pressed. Então, esse aqui é um botão, é um FAB, é um Float Action Button. E aqui está desenhado o estilo de cada um dos status desse elemento. E aqui na planilha, a gente vai ver, obviamente, a primeira coluna, que é a coluna do estado. Então, para exemplificar, utilizando um aqui, que é o estado enabled, a gente vai ter atributos para o container, que é essa parte lilás aqui atrás. E a gente vai ter atributos para o ícone. Então, dentro de um botão, ele possui, nesse exemplo aqui, dois elementos. Ele possui um container, que é fundo, e ele possui um ícone, que obviamente é o íconezinho que está aqui por cima. E ele possui um atributo. Cada um desses elementos possui um atributo. Os atributos do container são a cor da sombra, a elevação e, no caso do ícone, o único atributo que ele tem, o atributo de design que ele tem, é a cor.
E aí, cada um desses elementos ele vai ter um papel. Cada um desses design atributos ele vai ter um papel. Qual que é o papel da cor? Representar a cor primária do container. O papel da sombra, da cor da sombra, é representar uma sombra, né? E aqui tem dois níveis de elementos, um em default e um em lowered. Vai ter o nível 1 e vai ter o nível 3, né? Então, essa tabela ela é um descritivo do que contém cada um desses elementos em cada um desses estados e aqui qual vai ser o token que vai ser definido para ele. E aí o mesmo se repete para os outros estados, né? Essa primeira linha ela se refere ao estado 1 e essa segunda linha ela se refere ao estado de hovered e aí assim por diante. E toda vez que a gente estiver olhando em componentes lá, a gente vai se deparar com esse diagrama e essa tabela para a gente entender qual que é o token para aquele elemento especificamente. Então aqui ele está explicando como que a gente faz para usar essa tabela. Então, por exemplo, imagina que a gente definiu o preenchimento do text label aqui, o label text, né? Que é o texto do rótulo do botão. Qual que é a anatomia do botão? Primeiro, ele vai ter um container, que é o número 1, e ele vai ter um preenchimento, obviamente, esse container. E o segundo elemento, o segundo item dessa anatomia do botão é o título de rótulo. Então, aqui na tabela, a gente vai ter uma linha que determina os atributos do container. Então, a gente vai ter o atributo design core, a gente vai ter qual que é o papel, que é esse primeiro aqui é a cor que é atribuída, e aqui é o token que vai receber esses valores de cor especificamente. E aí a gente tem o ícone, só que nesse caso aqui desses botões não existe o ícone, então ele é opcional, tá aqui. E a gente tem o que está em destaque aqui, que é o que a gente quer ver. No texto do rótulo, a gente vai atribuir um atributo de design, que é a cor. Tá? Aqui a gente não está falando da fonte, a gente está falando da cor. E a gente está especificando que o papel dessa cor ela vai funcionar quando ela estiver sobre um container. E sobre esse container que tiver uma cor primária. Tá? Então, a cor primária aqui no caso é esse roxo. Quando esse elemento label text estiver sobre esse container, ele vai receber essa cor, certo? E aqui é o token. Então, material design, sistema, a cor, e é quando estiver sobre a cor primária, certo? Então esse é um diagrama. E aqui a gente vai aprender a ler. O token, o nome de um token, ele é dividido em algumas partes, tá bom? Então, a primeira parte comunica qual que é o design system a que esse token se refere. Então, nesse caso, como a gente está estudando Material Design, o MD é a sigla para Material Design. Então, ele sempre é distribuído da seguinte forma: da informação mais geral, do lado esquerdo, a informação mais específica do lado direito. Então, conforme esse token ele vai crescendo, o nome, ele vai se tornando mais específico. Primeiro, a informação mais geral. Então, qual que é essa informação? Esse token pertence ao Design System Material Design. Esse token ele é atribuído para sistema. Agora, deixa eu vir aqui, antes de concluir isso aqui, para vocês entenderem os tipos de token. Aí depois a gente volta aqui e conclui, porque senão fica muito confuso. Então, o Material Design ele tem 3 tipos de token, tá? O token de referência, o token de sistema e o token de component. O token de componente a gente não vai ver aqui muito aprofundado, simplesmente porque o Material Design não concluiu ainda a parte de Design System para componentes. A parte de token, aliás, para componentes. Então ele deixa aqui só para você ter uma ideia de que isso aqui vai existir em algum momento e para que você respeite essa ordem. Então, como que esse componente aqui, o Float Action Button, ele é tokenizado? Primeiro, o que a gente está querendo tokenizar aqui?
a cor do container, certo? Então, qual que é a cor do container? É esse valor aqui, tá bom? Então, em um nível maior, enxergando isso aqui como um elemento único, um componente. Esse token do Material Design se refere a um componente. Qual componente que é esse? Um Float Action Button, certo? E ele está referenciando a cor do container, a cor é essa, secondary, do container, certo? E aqui é só te explicando que isso aqui é uma cor. Isso é uma cor secundária do container, de um componente, que é o Float Action Button, certo? Do Material Design. Então, essa é a anatomia de um token de um componente. Em um nível mais específico, a gente vai ter o token do sistema, do Material Design, e aí aqui é a mesma coisa. Está se referenciando à cor secundária em um container. Em um nível ainda mais específico, só que na verdade isso aqui é um nível um pouco mais genérico, porque a gente está pegando a cor dentro de uma paleta. Esse é um token de referência. Então imagina o seguinte, vamos lá para o Figma para vocês entenderem isso. Pegando essas cores que estão aqui mesmo, para a gente não ficar pensando muito. O que é isso aqui? Imagina que eu estou desenhando um aplicativo. E aí eu seleciono algumas cores que vão compor a minha paleta. Tá? Essa paleta, ela contém cores de referência. Então, essa paleta de cores, ela contém um conjunto de cores de referência. Imagina que eu vou desenhar um botão e eu seleciono essa cor que está dentro de referência, da minha paleta de referência, para cumprir uma função. Qual que é a função dessa cor? Ela vai ser o fundo, vou colocar container, que aí a gente fala a mesma linguagem de lá. Vai ser a cor do fundo de um botão. Essa mesma cor aqui, ela vai ser referenciada lá no Material Design como uma cor de referência. Por quê? Porque ela está dentro de uma paleta de cor. Então, essa cor, nesse momento, ela não está sendo usada no sistema, entendeu? Ela é apenas uma cor de referência. Uma vez que eu pego essa cor e atribuo um valor, eu atribuo um papel para essa cor, ou seja, essa aqui vai ser a cor do fundo dos botões, eu torno essa cor de referência uma cor de sistema. Ou seja, ela realmente vai ser atribuída, ela realmente vai ser utilizada no projeto. Entendeu a diferença? Essa cor, ela continua existindo aqui na paleta. Então, quando eu defino ela como uma cor de sistema, ela vai fazer referência à cor que está dentro das minhas cores de referência. Então, é a mesma cor, só que agora ela tem uma atribuição específica. Ela serve, ela cumpre um papel, essa cor, que é o papel de preencher o container dos botões, entendeu? Então, basicamente, é essa a diferença entre cores de sistema, entre tokens de sistema e tokens de referência, certo? Então, recapitulando, eu tenho um componente, o token mais próximo desse componente vai ser um que vai falar sobre o componente em si. Depois eu tenho um token de sistema, que vai fazer referência a um token de referência. E esse token de referência ele vai receber um valor. Na prática, esse valor, toda essa cadeia de tokens aqui, ela vai receber. Só que um vai estar referenciando o outro.
Aí aqui ele está explicando sobre os tokens de referência. Lembrando que tokens aqui no Material Design, ele serve para receber valores de cor e receber valores também de tipografias, tá? E como eu disse, uma cor de referência é uma cor que não tem nenhuma atribuição específica dentro do sistema. Ao contrário de uma cor de um token de sistema, que ele vai sempre referenciar a um token dentro de uma referência, ou seja, um token de sistema, ele sempre vai fazer referência, vai buscar os valores de um token de referência, e um token de referência sempre vai receber um valor. Tá? Agora vamos voltar lá em cima, agora que a gente entendeu a anatomia, para a gente aprender como ler. Então, a primeira parte, mais genérica, é de qual design system esse token, a qual design system esse token pertence, nesse caso o Material Design, que tipo de token que ele é, se ele é um token de sistema, de referência ou de componente, nesse caso aqui ele é um token de sistema, e qual que são os atributos desse token. Então esse token ele é um token de cor, tá? E qual que é o papel dessa cor? Ela é um papel que ela vai cumprir o seguinte papel: ela é uma cor que vai ser utilizada sobre algum elemento que tenha a cor secundária como principal. Nesse caso aqui, qual que é a cor? A cor é a cor secundária. Qual que é o elemento? Um container, certo? E qual que é a cor? É essa aqui. A única diferença é que agora a gente não chama a cor mais de E8, DE, F8. A gente chama a cor de secondary, certo? A parte de componentes é a mesma coisa, então aqui ele só está distribuindo, né? Ele explica como que funciona uma cor de referência, um token de referência, depois um token de sistema e depois um token de componente. Olha só que interessante essa parte. Esse é um float action button. Só que ele é um float action button extended. Então, você viu que o float action button tradicional, ele é um quadradinho com um ícone. O float action button estendido, ele além do ícone, ele também tem um label, né? O text label, ele tem o texto de rótulo. Então, olha só. Aqui temos duas cadeias de tokens. Uma para receber o valor do container e uma para receber o valor da fonte. Tá bom? Então aqui você vai entender a anatomia. Então aqui, essa tokenização aqui, ela recebe o valor do container. Então esse é um token de componente. O botão Float Action Button estendido. E ele recebe uma cor secundária para o container. Né? Recebe uma cor secundária para o container. Esse aqui é um token de sistema. E ele recebe uma cor secundária para o container. E essa aqui é uma cor de referência, que é uma das cores que está dentro da paleta, e o nome dessa que eu atribuí para essa cor é Secondary 90. E essa aqui é a cor. A mesma coisa para a fonte. Esse aqui é um componente, é um token do componente do Material Design para o botão Float Action Button Extended, que vai receber uma fonte com a cor secundária, certo? E os atributos dessa fonte é Label Text. A mesma coisa para sistema. Dentro de Material Design, eu tenho aqui o tamanho da fonte, vai ser atribuída como uma fonte de peso médio, e é um token de uma fonte. A mesma coisa, é um token de referência do Material Design para uma fonte e para uma fonte com esse peso. E qual que é a fonte? O Roboto Medium. Então eu estou guardando esse valor dentro de tokens, por razões que eu já expliquei quais são. Certo? Os tokens eles podem ter uma diferenciação baseada no contexto. Então, por exemplo, aqui a gente tem o token de sistema para a cor do background aqui desse aplicativo. Tá?
Se o tema desse aplicativo for light, a cor que eu vou receber de referência dentro da paleta lá é a cor Neutral 99, que recebe esse valor. Agora, se o usuário escolhe o tema escuro, dark, eu vou... É o mesmo token, certo? É o mesmo token de background color dentro do sistema. Porém, eu vou receber agora, já que ele definiu o tema como escuro, como dark, eu vou receber a cor Neutral 10 e não mais a cor Neutral 99. E qual que é a cor Neutral 10? É essa cor aqui, certo? Então, o mesmo token, ele tem duas cores diferentes, é um token de sistema, ele tem duas cores diferentes, e o que vai determinar qual cor que vai ser utilizada vai ser o contexto. Qual que é o contexto aqui? A escolha entre o tema light e o tema dark. Isso é muito foda. Gente, parece complexo. Realmente parece complexo. Até falando, tentando explicar, é complexo de explicar. Mas uma vez que você se aprofunde aqui, que você lê a documentação, leia novamente a documentação e começa a colocar em prática, você vai entender. Você vai entender o conceito. Então não desista, tá? Continue aqui comigo. Essa aqui é a parte que vai dizer como que a gente deve usar os tokens, né? Então, aqui, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, eu vou deixar isso como uma tarefa de casa para vocês. Ele vai te ensinar como usar os tokens no Figma, né? Utilizando o Material Theme Builder. Você pode tanto criar um do zero ou utilizar o tema base, né, o baseline do Material Design, lá no Figma, como você também pode importar token via DSP, tá bom? E todos esses tokens eles vão se transformar em Figma Styles para você utilizar dentro do seu projeto. Porque aí você não precisa ficar decorando os tokens, né? O próprio aplicativo aqui para Figma, o Material Theme Builder, ele consegue trazer toda essa contextualização para você, toda essa tokenização para você. Então, o nome dos temas já vai estar pré-definido, as cores vão estar como as cores padrão do Material Design, e ao invés de você criar um projeto do zero, você pode utilizar isso aqui como base, né, a partir lá do aplicativo, e de repente fazer ajustes e substituições de cor lá dentro, que aí você não precisa criar. Porém, o meu objetivo aqui é te ensinar a criar os tokens na mão, do zero. Só que essa vai ser uma parte que a gente vai percorrer só quando a gente for para Styles e posteriormente quando a gente for para Componentes. Tá bom? Então aqui ele vai te ensinar como gerar tokens a partir do aplicativo, como importar tokens também a partir do aplicativo, como atualizar tokens usando o aplicativo, tá bom? E como usar os estilos, porque lá, uma vez que você importa lá para o Figma os tokens, eles vão ser convertidos em estilos para você usar lá dentro do seu projeto, que aí facilita, né? Beleza. Ele também vai te ensinar a usar os tokens aqui dentro do kit do Material Design for Figma, certo? Então, imagina o seguinte: toda essa parte aqui do lado direito do seu Figma, ela corresponde aos estilos, certo? Então aqui tem os estilos de texto, o papel que cada um desses textos, dessas fontes, ela cumpre. Então, por exemplo, as fontes que cumprem o papel de display e o estilo delas. As fontes e seus estilos que cumprem o papel de headline, de title, de body e de label. Então, essa parte aqui é a parte de texto. Vai ter a parte também de cores. Então, as cores de sistema para temas light, as cores de sistema para temas dark, as cores de referência, tá? Então aqui você vê que tem a cor primária e ela vai do nível de iluminação, luminosidade 0 até o nível de luminosidade 100, certo? Então são cores de referência
que fazem referência a cores dentro de uma paleta, tá bom? E aí, essas aqui são as cores de sistema que realmente são utilizadas dentro do sistema. Tem as cores chave, tem a source, tem as cores de superfície, tanto para temas light quanto para temas dark, certo? E aí vocês podem brincar aqui à vontade. Olha só, as cores de estados também, para componentes de temas light e para componentes de temas dark. Os estilos. E aí, efeitos e grids. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? A gente está falando de token, mas o token nada mais é do que uma ficha que vai receber e vai armazenar um valor de um estilo. Uma vez que você define o estilo, você vai transformar esses estilos em tokens. Porém, aqui no Material Tree Design Kit, todos esses tokens já estão criados e todos esses tokens se transformam em estilos automaticamente para que você possa brincar aqui dentro. Certo? Vamos voltar lá. A gente finalizar. Então aqui ele vai te ensinar a trabalhar com os tokens lá dentro daquele arquivo que eu mostrei, certo? E aqui ele vai te ensinar como que você consegue exportar esses tokens uma vez que o seu projeto já esteja pronto. Essa parte é para desenvolvedores, então como que você vai usar os tokens lá no Visual Studio Code. E a gente finaliza por aqui. E aqui eu quero fazer um disclaimer. Olha só, eu sei que deve estar parecendo muito complicado trabalhar com tokens. É um pouco difícil de explicar isso de uma maneira didática, mas eu vou pedir para você não desista, porque embora essa parte teórica ela seja muito densa, muito maçante, muito chata, ela é muito importante para construir as fundações aí para o que a gente vai construir daqui para frente. Tá? Por isso que esse módulo ele chama Foundations, né? Não é por acaso. Então é realmente a fundação de tudo que a gente vai fazer. Percorrendo todos esses vídeos aqui iniciais, você vai construir um fundamento sólido, ou você vai ficar pelo menos aware, né? Vai ficar aware das coisas que a gente vai fazer quando a gente realmente colocar a mão na massa. Então, por mais que as coisas pareçam complicadas agora, difíceis de entender, chatas de escutar, é importante que vocês vençam essa barreira aqui junto comigo, porque isso vai facilitar quando a gente for colocar a mão na massa e aplicar esses conceitos na prática, tá bom? Então, fica firme aí, não esqueça de me dar aquela força, tá bom? Seguindo aí o canal, curtindo o vídeo, mandando aí pros seus brothers que estão na mesma jornada que você. E vamos aprender isso aqui junto, porque embora pareça complicado, complexo e chato de entender, não tenha dúvida que isso vai contribuir muito para sua carreira, para sua jornada enquanto UI e UX designer, e vai te colocar na frente de muita gente que não tem paciência para ficar aqui ouvindo esse monte de informação, certo? Então fica firme aí, não desista, siga o canal, curta o vídeo, compartilhe com seus brothers, mais pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. E vamos nessa, vamos continuar. A parte de Foundations ainda não está concluída, ainda temos coisas para ver, mas a gente está cada dia mais perto de chegar na parte onde a gente vai colocar realmente a mão na massa, beleza? Tamo junto,